Seguindo o seu objetivo de catequizar os índios, Frei Gil retornou de Uberaba para a região que hoje é conhecida como região do Araguaia paraense e estava cada vez mais próximo da área onde futuramente seria a Conceição do Araguaia. Mas Frei Gil não iria chegar até aqui se não fosse um imprevisto. Depois de montar a sua base nessa área conhecida como Barreira de Santana, hoje Santa Maria das Barreiras, ele construiu uma casa simples e ali ele realizava o seu processo de evangelização. E por feliz coincidência, parte dessas pessoas que moravam em Barreira de Santana, Frei Gil já conhecia das missões que ele fazia pelo interior. Então, já tendo esse conhecimento, algumas pessoas desse arraial já tinham contato com as tribos indígenas. Então, foram eles que colocaram Frei Gil em contato direto, com os índios. Frei Gil era muito dinâmico e muito articulador, e ele precisava de uma estrutura porque já tinha uma perspectiva de um futuro com bastante pessoas dentro desse projeto, e para que essas pessoas sobrevivessem, ele foi até Belém. Na época, o Pará não era Pará, era conhecido como a província do Pará. Lá ele conheceu o então presidente da província, Paz de Carvalho, que ficou surpreso ao receber a visita de um padre francês. Segundo a história, Paz de Carvalho nem imaginava que havia um projeto de evangelização nessa região remota do Pará. E quando Frei Gil retornou de Belém, teve uma surpresa muito desagradável. E aí então ele desceu para Belém para encontrar o governador, que era naquela época não chamava governador, chamava presidente de província, Paz de Carvalho. E aí pediu ajuda para ele construir essa catequese lá. Paz de Carvalho lhe deu total atenção, total apoio, e ele retornou para a Barreira de Santana. Quando ele chegou lá, era a época da enchente, Então a enchente tinha levado tudo da palhoça que eles tinham construído para eles, inclusive a roupa, eles ficaram sem roupa. A enchente tinha levado tudo e os moradores da beira do rio tinham afastado, fizeram as barracas para mais longe, no lado dos campos. Então o Frei Gil ficou decepcionado, sabia que ali não era o local para ele fundar a sua catequese. Observe que a cada tentativa de Frei Gil se estabelecer na região para finalmente iniciar o seu projeto de evangelização em grande número de pessoas, ele tem sempre um imprevisto. E aí ele não podia mais ficar nessa área porque ficou provado que na próxima enchente iria acontecer o mesmo problema. Nessa época, um pesquisador francês que estava a serviço da província do Pará, Henri Condrot, encontrou com Frei Gil e, como ele já conhecia essa região, ele indicou para Frei Gil, dizendo a ele que um pouco mais distante dali havia uma área que estava numa altura consideravelmente segura, que se acontecesse alguma enchente, ele não teria o mesmo problema que teve lá em Santa Maria das Barreiras. E chegando ali, ele encontra de fato este local que é bem elevado. Se a gente vê onde hoje está a catedral, está bem mais alto do que o nível do rio, então não tinha condições nenhuma da água chegar até ali. Os índios toparam e eles se mudaram daquela região de Barreira de Santana para Conceição do Araguaia. Então o Frei vem de barco, com os poucos pertences que tinha, e os índios vieram caminhando. Depois de uns 15 dias, os índios vão chegar aonde é Conceição do Araguaia, e ali inicia uma catequese. E na manhã daquela quarta-feira do dia 14 de abril de 1897, Frei Gil chegou a essa área, aonde é Conceição do Araguaia, acompanhado de 5 pessoas na sua embarcação. Mas quem eram essas pessoas que acompanharam Frei Gil? E aí que Frei Gil vai sair de Barreira de Santana, juntamente com 5 companheiros, que nos diz a história que era Manuel Tranqueira, José Ferreira de Brito, Roque Alves de Oliveira, Francisco Vitor e Camilo Vitor, que eram os pilotos, os remadores e o sacristão, porque o padre celebra a missa todos os dias, e naquela época, lembrando que a missa é em latim, então tinha que ter alguém para responder
a missa em si. É claro que naquela época a região não tinha o nome de Conceição do Araguaia, mas afinal de contas, por que Frei Gil deu esse nome a essa região? E ele desce do barco e vai dizer: este é o lugar, será a cidade da Imaculada Conceição. Aqui vamos plantar a cidade de Nossa Senhora. E como ele era muito devoto de Nossa Senhora da Conceição, ele vai dar o nome do local Conceição do Araguaia. Frei Gil estava muito feliz porque finalmente havia encontrado o local exato para o processo de evangelização. Mas os problemas sempre acompanharam Frei Gil. E problemas com uma grande dose de desafios. E ele comprou 2 barcos cheios de mantimento, né? E outros de ferramenta. O que eram as ferramentas? Era facão, era machado, era enxada, tudo para a agricultura. E aí ele veio muito feliz, né? Com toda aqueles equipamentos, né? Para poder distribuir para a população, para poder colocar roça e sobreviver. E aí, o que aconteceu? Quando chegou numa das capoeiras, das cachoeiras de Itaboca, né? Aí o barco naufragou, perdeu tudo. Não morreu ninguém, mas todo aquele maquinário que o padre estava trazendo, perdeu. Depois da região completamente povoada com pessoas que vieram para Conceição do Araguaia de diversas partes do Brasil, Frei Gil se encaminhava para o fim da sua vida. E como tinha muita responsabilidade com as pessoas, ele fez mais uma viagem para Belém em busca de apoio. Frei Gil tinha uma responsabilidade muito grande com aquelas famílias, porque eram pessoas idosas, eram crianças que estavam ali e elas tinham que sobreviver. Então, Frei Gil fez algumas viagens a Belém para pedir apoio ao presidente da província. Era muito comum a morte de padres, porque como eles vinham de uma região da Europa muito diferente do clima que eles encontraram aqui, doenças como malária e outras acabavam vitimando esses religiosos. E Frei Gil também começou a sentir o efeito do trabalho árduo e do contato com essas doenças. Frei Gil teve várias doenças que aconteciam naquela época. Ele vive se tratando, então, e ele tinha que cuidar dele e cuidar das famílias que estavam ali. Frei Gil já estava muito cansado. Aí ele foi aconselhado, né, pelos dominicanos que moravam com ele, a ir a Belém buscar tratamento de saúde. E ele realmente resolveu, pegou um barco, pegou os seus remadores e foi então para Belém para fazer uma consulta médica lá e trazer a medicação para ele ficar bom. O responsável pela evangelização e pelo início da cidade de Conceição do Araguaia, que tanto se utilizou do rio para transportar pessoas, buscar recursos em Belém e fazer viagens missionárias, acabou tendo a sua morte exatamente no leito do rio Araguaia. Na estrada ele ia encontrar um padre que estava em desobriga às margens do Araguaia. E ele foi com 2 acompanhantes. E muito quente, 2 horas da tarde, e aí chegou no Ribeirão, água gelada. Ele disse: eu vou tirar a roupa e vou mergulhar aqui porque eu não estou aguentando o calor. Aí o pessoal que estava com ele disse: padre, não faça isso, o senhor está com sangue quente, o senhor não pode entrar na água fria, que o senhor vai dar um estopor e o senhor vai morrer. E ele ignorou, né? Ignorou que aquilo fosse realmente acontecer. E aí pegou e mergulhou. Mergulhou, ficou uns 5, 10 minutos lá, montou o cavalo. Quando ele saiu, uns 15 minutos depois que eles tinham saído, ele começou a sentir uma febre. E foi aí que ele reconheceu que tinha chegado o fim, né? E aí ele encostou lá onde o padre estava, o padre vendo, né, que realmente ele estava muito mal, e aí embarcou junto com ele e desceram o Araguaia, né? Foi quando o Frei Gil morreu naquela tarde, dentro daquele barco. Eles pararam de remar e deixaram que as águas levassem, né, o barco, e Frei Gil morto ali.